Olá, eu sou a Jamília Amorim e esse é o podcast Capacity Conecta, o podcast da Capacity Gestão de Pessoas. Aqui você vai encontrar pessoas, referências em suas áreas, falando sobre pessoas, negócios, trazendo diversos insights para que você possa melhorar o seu dia a dia dentro do seu negócio. E hoje temos um tema super interessante que move as empresas, principalmente varejo, indústria, que é a cadeia de suprimento, né? Hoje a gente vai falar como integrar os setores à cadeia de suprimento, como focar na entrega, como formar lideranças e como contratar para essas áreas. Isso aí, para esse bate-papo, que vai ser muito interessante, nós trouxemos dois convidados super especiais. A Lenice Guedes e o Rafael Santos, que vai trazer para vocês aqui hoje um conteúdo riquíssimo, então fique ligadinho. Eu queria já pedir para a Lenice, que ela é fundadora da Objetiva Consultoria, tem uma experiência aí de mais de 25 anos na área de supply chain e vai trazer aqui dicas incríveis para a gente. Eu queria pedir, Lenice, para você contar um pouquinho da sua trajetória, o que é que te trouxe até aqui, como a Objetiva ajuda os seus clientes, conta pra gente. Muito boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, Jamile. Obrigado pelo convite, Gabriel. Eu tô muito feliz de estar aqui, poder contribuir, né, com algumas informações pro nosso público, que eu acredito que quando a gente traz conteúdos que façam sentido pro nosso público, ele percebe, né, o quanto, de repente, desperta nele o interesse de resolver algumas coisas que vai se levando, né? A gente entra numa imersão do cotidiano, do dia a dia, e acaba sendo engolido por esse dia a dia, por essa correria. Quem nunca, né, se sentiu assim, né? Quem nunca se sentiu assim, né? Quando olha de fora, que percebe o quanto tá mergulhado em algumas coisas que às vezes é pequenas, a gente vai se complicar aqui hoje, né? Isso mesmo. Então, a Objetiva Consultoria, ela trabalha com a parte de treinamentos. Então, a gente tem lá um treinamento muito legal, que é gestão de estoque na prática, formação de líderes. Então, a parte de comunicação sobre as equipes. E a gente trabalha diretamente com diagnóstico. Então, a gente não tem lá um treinamento pronto para esta empresa. Não, nós temos um macro e depois a gente vai, através de um diagnóstico em loco com o cliente, com a sua equipe, a gente forma esses treinamentos que vai servir somente para aquele cliente. E aí, nesse bate-papo, a gente vai trazer algumas dicas e orientações aí que já dá para fazer a partir de hoje. Olha, coisa boa. Muito bom. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente, né? Eu conheço a sua trajetória já de Coca-Cola, entre outras multinacionais. Fala um pouquinho pra gente. Então, a minha trajetória na área de compras ou supply chain, que o pessoal costuma, né, uma linguagem bem comercial, eu tô desde 92. Então, é um pouquinho... sou um pouquinho antiga nessa área, né? Eu falo que tudo que hoje eu construí ao longo desse período, eu devo à área de logística, à área de supply chain, né? Eu fiquei 25 anos na operação, comecei como assistente de compras, depois fui pra compradora júnior, plena, sênior, e depois virei coordenadora, depois virei coordenadora corporativa, então eram 13 fábricas, né, da Coca-Cola, 8 unidades administrativas, então era um corpo gigante, com uma demanda aí de 200 requisições dia. Nossa, então, quem foi comprador lá comigo sabe disso, né, sabe dessas demandas, desses sustos. Ao longo dessa trajetória, a gente trabalha todos os dias, né, eu falo que é a medicina, a área de logística e supply chain é a medicina do corporativo, né, então a gente não pode errar. É verdade. Né? Não pode errar e a gente precisa sempre estar aprimorando e se atualizando. Então é sobre isso. Muito bom, muito bom. Então, o outro convidado, o Rafael, da RJS Consultoria, um profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado, né? Atende especialista em logística que hoje atende, né, grandes players do varejo, também indústria. Fala um pouco mais sobre você, Rafael. Obrigado, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite. Seja bem-vindo. Gostaria aqui também de mandar um abraço para os clientes, amigos e familiares que estão assistindo, especialmente para o Samuel e para a Sara, que são meus filhos, para minha esposa Ana Paula, né? Tudo começou lá em 98, né? Quando eu tive os primeiros contatos com o estoque da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica também. Foi onde foi plantada a sementinha da questão de estoque, mas firmei mesmo na logística a partir de 2005, né? Trabalhando na Becton Dickinson, ingressei primeiro no compras, depois fui para o centro de distribuição e aí passei por diversos ramos, né? Além do médico hospitalares, passei também pelo ramo da eletrônica, metalúrgica, agronegócio, varejo também, logística de distribuição. E em 2020 nasceu esse desejo de fundar a RJS Consultoria, né? Com o desejo de atender mais empresas, ajudar mais operações. Muito bom. A gente percebeu que as operações, elas não costumam olhar para dentro e ter esse diagnóstico preciso e a estratégia alinhada com a da empresa.
e principalmente depois que eu fiz supply chain, eu tenho a formação em administração de empresas, uma especialização em engenharia de logística e operações e um MBA em supply chain. Muito bom. Então, identificando tudo isso, eu vi essa necessidade justamente de integrar as áreas, buscar essa integração dentro das empresas, fazer esse link, que é o que falta na maioria dos clientes hoje em dia. Então, estamos há 5 anos no mercado já, atendendo Paraná, Santa Catarina e, se Deus quiser, Rio Grande do Sul, que já está a caminho. Muito bom, hein? Notícias boas. Vamos à primeira pauta de hoje, né? Eu queria trazer para vocês dois a primeira provocativa. Quais os principais desafios hoje, né, da cadeia de suprimento? Quais os principais gargalos? Por onde um gestor deve começar para arrumar a casa da cadeia de suprimentos dentro de uma empresa? Vamos lá. Lenice. Eu sempre digo que tem 3 pilares, né, em qualquer estrutura, seja em supply chain ou seja no corporativo em geral. São pessoas, são processos e são sistemas. Então, eu sempre indico e oriento começar por pessoas. Ver se essas pessoas estão no lugar adequado, se elas foram realmente realocadas ou elas foram puxadas de um outro setor. Então, como que foi feito essa transição? Porque muitas vezes o diretor faz isso com excelentes intenções. Mas ele dá um mês para essa pessoa que ele soube quando ele trouxe que ela não tinha experiência, que ela não tinha expertise, e dali um mês ela começa a ser cobrada como especialista. Então isso gera nesse profissional uma gigante frustração e ele começa a pensar que realmente ele é aquilo. Eu não sou competente para isso. E na verdade tem uma longa trajetória para se formar um profissional, né? A gente fala aí minimamente para começar a fazer dele um profissional 1 ano. E aí ele vai galgando outros níveis, outras especializações. Eu falo que não nasce de um dia para o outro um profissional. Então nós temos que ficar, né, atento e utilizar, como a empresa de vocês é uma empresa de recrutamento e seleção, profissionais capacitados para fazer esse recrutamento, independente se for interno ou externo, né? Ter pessoas que saibam fazer isso, alinhado com a expectativa da empresa, para que realmente não tenha erros nessa migração, seja interno ou seja externo. Eu acho que isso é fundamental para que os próximos passos deem certo. Muito bom. E você, Rafael, o que é que você tem de experiência? O que é que você acredita que seja muito importante? Além do que a Lenice nos trouxe, né, do tripé, que é o famoso tripé da gestão, a gente tem muita analogia na logística, né? Então a gente fala que a gente tem que fazer o feijão com arroz bem feito. Esse é o feijão com arroz, né? Olhar para esses 3 pilares de toda a gestão, mas também ter um olhar introspectivo para dentro da empresa sobre a questão da operação, né? Nós temos aí muitas pautas hoje no mercado sobre o comportamento do mercado, principalmente depois da pandemia que nós passamos, né? Que mudou totalmente o caminho das empresas, né? Todos os desafios de adaptações que nós não tínhamos até então, mas muitas empresas esquecem de fazer essa análise, né? Introspectiva. Verdade. Como que está a minha operação? Como que está a minha saúde operacional? Como que eu estou frente ao meu objetivo? Primeiramente, quem eu sou como empresa? Onde eu quero chegar e o que me falta? E usar esse tripé para fazer essa gestão. Então, a JS ela traz um pouco disso, essa análise interna, né? Qual que é minha capacidade instalada para absorver a minha demanda, para atingir o que eu tenho por objetivo da minha empresa com o que eu tenho dentro de casa, né? Excelente. Às vezes a gente tem, né, o equilíbrio desse tripé, ele tá uma perna um pouco falhada, deixando a operação um pouco mais morosa. Então, se você tem processos e tem tecnologias e não tem pessoas que façam essa gestão, que direcionem, que integrem isso, você tá falhando. Se você tem processos e pessoas e não tem tecnologia, você tá tendo um esforço muito grande para executar a tua demanda. E ao contrário também, você tem tecnologia, tem pessoas e não tem processo, você tá fazendo gincana. Então, é esse equilíbrio que tem que buscar, e claro, e primeiramente a empresa tem que ter claro para ela qual que é o objetivo, onde que ela quer chegar no mercado, que é a política interna. A estratégia tem que estar muito bem desenhada, muito bem alinhada e definida, para que esse tripé funcione, para que as pessoas, né, que é o principal, o líder que está gerindo o supply chain como um todo, ou a própria logística em si, tenha essa leitura e traduza isso de forma tática para a operação, né? A logística, ela deixou de ser apenas a movimentação do ponto A para o ponto B. Hoje ela tem uma carga muito maior do que isso. Ela está alinhada diretamente com a estratégia da empresa, trazendo resultados, né, trazendo as informações do estoque, né? Então, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas a princípio esse tripé ele tem que estar em equilíbrio. Sim, total. E as empresas precisam olhar para isso com equilíbrio, investir nesses três pilares
mas de forma equilibrada, né? Acho que isso que você falou é super importante, porque a gente olha muito hoje, a gente tem muitos gurus, muita gente, né, falando como especialista, como se houvesse uma receita pronta, que pode ser aplicada a todas as empresas, mas cada negócio tem a sua particularidade, tem as suas dores. Então, essa fala de vocês no sentido de olhar para o objetivo da empresa, o que é que ela quer, quais são os pontos fortes que ela tem, né, onde ela quer chegar, para que esse tripé funcione bem, é super importante, muito bacana. Inclusive, você falou uma palavra interessante, que foi a gincana. Eu não esqueço daquele evento. Você lembra? Daquele evento, ele foi no primeiro Capacity Conecta no passado, e aí, numa palestra, ele falou a empresa gincaneira. Aquilo ali foi muito bom, eu não esqueço daquilo. Mas isso que você falou, o que vocês dois falaram, a gente já começou de forma excepcional o assunto. E o que vocês falaram, eu lembro a gente se conheceu no Benchmark, né? Que a colega da TOTUS indicou que ele e a equipe da Eletrorastro fosse na empresa que eu trabalhava, que eu fazia gestão, para que a gente conversasse sobre processos, sobre sistemas. Então a gente trocou muita ideia, foi muito bom, e aí a gente tem contato desde então. Mas isso que vocês estão falando, gente, é um dia a dia de fato das empresas, principalmente a gente sabe, né, a gente que trabalha muito com varejo e distribuição, é uma dor. A indústria, ela já é um pouco mais profissionalizada quanto a isso, porque tem mais normativas, tem que obedecer certas normas internacionais, mas o varejo... Regulamentações, ISO, né? Que acaba, na verdade, puxando para essa responsabilidade, né? Porque aí eles têm que arrumar a casa, eles têm que estar com as pessoas adequadas para desenhar os processos, para que aí sim coloquem no sistema correto, de forma adequada, e que sigam, né? Essa listinha, né? Esse checklist, né? Do processo. E aí acaba ficando mais harmonioso o cotidiano de trabalhar. O retrabalho diminui, as pessoas ficam menos estressadas, porque você faz uma vez só, né? Então, assim, a retenção de talento também fica maior. O gasto com recrutamento e seleção errados acaba sendo menor. Então, você é mais assertivo, porque às vezes o problema não tá no profissional que foi contratado, às vezes tá no estrutural, né? Então, a gente tem que olhar para os dois lados. Vamos lá, o pilar mais importante que eu elegeria aqui, eu acho que todos nós, são pessoas. Porque se as pessoas certas estiverem nos lugares adequados, o sistema tá meio capengo, é muito simples, não atende, essa pessoa também vai estar olhando pro lado de fora e vai trazer essas orientações, vai trazer essas dicas. Então, pessoa certa no lugar certo só vai contribuir. Sim. Não, e falando disso, é um desafio realmente, e voltando a falar até sobre a empresa de varejo, a empresa de varejo de distribuição, em modo geral, elas olham pra logística como, vou falar o patinho feio, né? Elas olham pra logística, não, é só ponto A e ponto B. Ainda hoje, infelizmente, tem empresas que agem assim. Então, um dos fatores de motivação que eu uso para equipes de logística, porque, gente, várias empresas que eu vou atender, ou que eu trabalho, quando eu chego à logística, as equipes da logística, elas têm o desejo de ir para outro setor, ir para o administrativo, porque elas se sentem menos profissionais que os setores, né? Porque aquilo que a gente estava falando antes de começar, de que, só carrego peso, não, e eu busco motivá-los, né, em relação a isso, e eu falo do Mercado Livre. Quando eu reúno a equipe, eu falo, gente... Exatamente. Eu falo, gente, o que vocês acham que é o negócio do Mercado Livre? É vender. Não, é logística. O Mercado Livre não vende. É logística. Aí, quando eu começo a falar, eu falo, eu sou fã do modelo de negócio do Mercado Livre. Quando eles param assim, eu falo, vocês são importantes. Vocês são extremamente importantes para a operação da empresa, porque se eu vender ou não entregar, eu tô falando de entrega, gente, eu tô falando de entrega. Tanto no balcão, quanto entrega até o ponto do cliente, né? Então, se eu não tiver uma entrega eficiente, se eu não tiver um armazenamento, eu vou voltar lá do começo, se eu não tiver um armazenamento, uma conferência, um armazenamento eficiente, para que eu tenha uma expedição rápida, eu não tenho nada. Então, não adianta eu fazer uma boa venda se a experiência do cliente é ruim na logística, né? Então, eu uso esse fator motivador. E quando eu falo do Mercado Livre, as pessoas ficam, nossa, é verdade, eu sou importante. Então, em 2015, eu trabalhava numa rede de home center, e quando eu cheguei lá, que aí entra o outro fator, informatização, tinha um conferente de confiança, né? Muito bons profissionais, sabe? Só que a gente estava melhorando o sistema informatizado da empresa. A empresa não tinha processo também, então a gente tinha um pilar bom, que eram pessoas, processos e sistemas não existiam, né? E aí a gente foi implementar. E que é uma coisa que eu falo, como eu sou especialista em processos operacionais, né? Eu falo
falo com as pessoas, gente, se tirar um sistema, eu faço a empresa funcionar com as pessoas. As pessoas são os pilares, né? Como o Lenice falou, você falou, se não tiver as pessoas certas no lugar certo, não tem nada. Então, o que acontece? Eu falei com eles, gente, a gente tem conferente de prancheta. Eu brincava com isso, eu falava, gente, caminhão chegou. Nota, crachá. Vai conferir. Eles eram excepcionais. Sim. Chegou no sistema, ai, senhor, acabou. A mesma coisa era a expedição. Então, assim, a gente foi treinando essas pessoas para poder ir realocá-las. Então, o que foi que a gente fez? Criou o setor de auditoria na época, 2015. Criamos o setor de auditoria, colocamos essas pessoas ali. Eu vou fazer o cara crachar na auditoria, porque não tinha ainda RFID. Como é que você vai colocar RFID em bloco, em telha? Né? Que lá era construção pesada, então não tem como. Então, assim, colocar as pessoas certas nos lugares certos é realmente fator primordial. Então, já começamos de forma espetacular. E aqui vem outro assunto que eu também gosto muito, que é a integração entre os setores. O que vocês veem de dificuldades diárias com a falta de integração entre os setores com a área do supply chain? Eu vou falar algumas experiências desses 25 anos aí de trajetória e 9 anos como professora de logística, né? No sistema Senai, Senac. A grande demanda que eles diziam para nós é que eram como se fosse várias empresas dentro de uma única empresa. Então, eu me importo só com o que é do meu setor. Então, o meu setor é financeiro, eu vou me importar só com o meu setor financeiro. Sim. Eu sou do setor de vendas, eu vou me importar só com o meu setor de vendas. Eu sou do setor X, Y, então pareciam que tinham várias empresas dentro da mesma empresa. Sim. Então, essa integração que a empresa é um único corpo, né? E que todos os outros setores são setores de apoio ao outro. Sim, complementares, né? Então, isso eu acho que é uma cultura que nós precisamos quebrar cada vez mais. Tem muitas empresas que já quebraram isso. Eu vejo que quando eu faço a formação de líderes e eu faço avaliação 360 quando legal. Eu vou fazer só para aquela empresa. Então, é muito legal porque você consegue entender. E aí, de forma anônima, eu anoto tudo que cada um, né? As dores de cada pessoa e exponho, né? Sem divulgar os nomes. E aí, eles falam, nossa, eu não sabia que eu tava falhando com esse setor. Nossa, que triste, que chato. Então, traz uma autorreflexão para que eles percebam, poxa, quer dizer, eu não fiz o meu, mas esse não fazer o meu impactou diretamente na próxima etapa. Então, é uma verdadeira engrenagem, um verdadeiro corpo humano. Se não, a gente pode perceber ali, às vezes você corta um cantinho do dedo, um cantinho da unha. Isso já impacta em te dar uma dor de cabeça, em trazer uma infecção. Então, assim, é sobre isso, é você saber que você é parte integrante, né? E como vocês já comentaram, a pessoa perceber que ela é importante Sim. nessa integração. Porque às vezes lá atrás a pessoa acha que é operacional e que ele não é importante. Não, é parte integrante. Então, todos que compõem aquela integração, seja a pessoa da limpeza, seja o CEO, seja o caminhoneiro, seja a menina que faz a armazenagem, seja a pessoa que etiqueta, todos são parte integrante desse grande corpo que é uma empresa. Independente se é indústria ou se é comércio, ela tem que entender esse composto. Tipo, Sim. se eu estou aqui, se eu fui contratada, é porque eu sou importante. Sim. É porque a minha ação é fundamental para a próxima etapa. Então, é sobre isso. O grau de importância de todos, todo mundo é importante. E aí eu vejo que entra muito a questão da comunicação clara, né? Todo mundo saber Sim. ali qual o seu papel, o que o seu trabalho impacta. A gente sempre fala isso quando está fazendo um processo seletivo na Capacity, por exemplo. Trazer clareza sobre quais são os desafios que aquele profissional vai enfrentar. O que é que o trabalho dele vai gerar de resultado para a companhia. O que é que aquele trabalho, aquela ação que ele vai desenvolver vai impactar nos demais setores. Porque, de fato, todo mundo é importante dentro da engrenagem, né? Isso é muito bacana. Tem algum case, assim, Rafael, que você possa trazer de projetos, talvez, que você já tenha vivenciado, onde essa distância de um setor para o outro conseguiu ser reduzida, onde você gerou algum tipo de impacto positivo, trazendo clareza, trazendo direcionamento? Eu tive um berço da parte de S&OP, né? Quando eu trabalhava na Haas, eu tive um professor muito bom, Edward Sur. Foi o primeiro gestor de supply chain que eu vi, assim, que colocou na sala, na mesa, todos os setores. Legal. Então, ele trouxe lá, desde a parte de compras, né? Parte de vendas, a parte de produção, nós da logística, e falou assim, ó, nós temos isso. Nós
Todos nós. Porque antes era um pouco do que a Lenice trouxe. Então, tinha uma previsão de demanda que era feita isoladamente, né? Aceitavam os projetos, mas não tinha capacidade produtiva para tal. Muito menos reflexo no fornecedor. Então, acabava espremendo o fornecedor, gerava atraso de entrega, né? E isso é básico para todos os outros trabalhos que eu fiz e os clientes que eu levo. A consequência é a mesma, né? Então, se eu não tenho uma demanda bem clara, definida, eu vou prejudicar o meu fornecedor também. Sim. Porque não é só eu prejudicado, eu acabo prejudicando, forçando uma situação com certeza. com o fornecedor, onde a relação deve ser ganha-ganha, né? E tenho que desenvolver junto com o fornecedor todo esse trabalho de demanda. Depois eu parto a parte de compras, que sobrecarrega o setor de compras, né? Não tem que comprar um curto prazo, acaba espremendo um pouco mais também. A logística talvez não tenha capacidade produtiva, né? A capacidade instalada de absorver, né? Tudo isso, né? Por exemplo, indicador básico, o nível de utilização do estoque, né? Sim. Quanto que eu tenho de espaço físico para absorver isso, né? Ou a parte de equipes, qual que é a minha capacidade diária de recebimento de caminhões e tudo mais, causa um problema. Aí os impactos são vários, financeiro, capital investido, né? Não atendo comercial, porque o meu tempo, às vezes eu consigo colocar o produto em casa num curto espaço de tempo, mas não consigo escoar e atender o meu cliente da ponta final. Então, eu costumo também brincar com o supply chain, quebrando essa cadeia internamente também. Sim, então, perfeito. fazendo essa conscientização com os gestores, né? A compras é cliente do planejamento. Legal. Logística é cliente do compras, né? E o comercial é cliente do logística. Sim. E o planejamento é cliente do comercial. Exatamente. Fechando a cadeia interna, para todos estarem no mesmo Alinhados. patamar de informação, de situação, de estratégia e para ter uma operação fluida. Senão não existe isso, entendeu? Então essa integração, ela precisa cada vez mais. E a gente falando, né, da nossa realidade, do cotidiano, né? A gente percebe que é o quê? Tudo é um efeito dominó. Sim. Né? Se Sim. fizer bem feito, Sim. vai atingir todo mundo. Mas se fizer um planejamento lá do início, aonde starta muitas vezes o pessoal do marketing, starta uma demanda, faz uma oferta, faz lá um brief maravilhoso, mas esquece de avisar as outras áreas, né? Eu, assim, não foi centenas de vezes, né? Olha, você tem que comprar em um prazo de 30 dias esse produto novo aqui, porque a gente lançou e agora já tá tendo pedido. Aí a gente fala, oi? O que aconteceu? Né? Então, nesse envolvimento, né? Você tá pensando nisso, envolver as outras áreas para que quem vai participar diretamente disso, precisa estar consciente de que vai vir uma demanda. Por quê? Porque ele antecipa, né? Eu falo muito que é igual como na nossa casa. Se você vai fazer um bolo e você não tem os ingredientes, você vai ter que sair para comprar desesperadamente. Sim. E o preço da urgência, ela é mais cara. Exatamente. Ela é mais cara o transporte, ela é mais cara a armazenagem, ela é mais caro o produto em si. Então, esse planejamento e essa interface, né, que a gente chama de sinergia, né? Tá muito em voga aí falar sobre sinergia, mas ela tem que acontecer. Essa sinergia, ela precisa acontecer para que não tenha todos esses percalços. A comunicação é fundamental, né? Exatamente. Gente, antes da gente finalizar o segundo tópico aqui, eu quero até pedir desculpa a quem tá assistindo, porque o YouTube teve um probleminha e agora a gente tá no ar ao vivo. Mas ainda teremos muitos conteúdos, né? Muitas informações interessantes. Então, a partir de agora, vamos lá. Mais ainda, mas, viu? Vocês estavam indo muito bem, achando que tava... Treinando. Exatamente. Falando sobre isso, realmente, o que o Rafael falou, eu gosto de integrar os setores dessa forma. Levar um setor ao outro. Quando eu vejo que tá tendo muito conflito, eu pego pessoas do setor A, vamos no setor B aqui para vocês verem como funciona na prática, né? Então, assim, eu já tive problemas com... eu tô com a indústria agora, né? Indústria de alimentos. Tudo, infelizmente, recai sobre a logística. Sim. Então, o que acontece? As minhas entregas, a indústria entrega para 3 estados do Brasil, diariamente. Então, uma frota de mais de 20 caminhões saindo diariamente. E aí, a logística tá atrasada. Quando eu cheguei lá, eram 20 dias de atraso nas entregas, né? E hoje a gente antecipa. Então, a logística tava trabalhando até meia-noite. Hoje a logística vai até o seu horário normal. Como? Integrando os outros setores, fazendo vendas, faturamento, então os vendedores externos. Criamos procedimentos para eles, criamos procedimentos para o setor de faturamento, criamos procedimentos para o setor
do PCP, porque lá tem produção puxada também, né? Então, poxa, vendi tantos quilos de tal produto, vamos produzir, vamos melhorar a comunicação, que é o que a Jamile falou, fez a gente antecipar o processo, né? Então, as pessoas, às vezes, e isso é parte de papel nosso da gestão, as pessoas, elas não olham para o setor do outro e acham, não, agora tá com a logística e tudo, mas, poxa, tem um time interno que, às vezes, meu time é de 3 dias, beleza, mas chegou lá na logística com 2 dias e meio já do processo funcionando, o processo já rolando, né? Então, eu já trabalhei em empresa de varejo, por exemplo, que a culpa era da logística por conta do recebimento. Na verdade, tem 2 setores que são responsáveis por tudo que acontece que dá errado. Ou é compras, que demorou muito, ou é logística. Então, assim, a gente é um parceiro inseparável, né? A gente sempre sabe que ou é 50% do compras, ou é 50% do logística. Então, não vamos esquecer dos setores não estão funcionando a culpa é sempre da o RH hoje está ótimo, porque a gestão de alguns anos para cá, 10 anos para cá, a gestão tem sido um apoio, né? Tem feito parte do RH. Que antigamente fala, não, RH contratou errado e pronto. Não, eu já cheguei em empresas que o gestor da área, ele não participava da contratação. Não, você, a partir de hoje, vai fazer parte da contratação com o RH. Final, né? E o exatamente, processo final, a avaliação técnica, né? Porque nenhum RH vai dominar todas as técnicas, né? Exatamente. Precisa do aval do gestor imediato. Né? Quem vai trabalhar todos os dias, né? Sim. Então, assim, poxa, eu já tive problema com recebimento. Do produto ficar 4, 5 dias, 30 dias sem fazer entrada no estoque. A culpa é da logística. Mas cadê? Eu não tenho nota de entrada porque a tributação tá errada, porque veio um valor diferente do acordado com compras. Então, tem toda uma situação em que quando você integra o compras com a área fiscal, com a área do vendas, com todas as áreas, você consegue. Eu já levei compras e fiscal para a mesma sala e falar, fala como é o dia a dia de vocês. É assim, fala como é o dia a dia de vocês. Vai assim. E isso vem desde 2012. Praticamente todas as empresas de vários segmentos têm que fazer isso. Por quê? Porque, não, o meu trabalho é aqui, não, gente. E isso eu trago muito do conceito do ERP. Principalmente quando você trabalha em uma empresa, a empresa migrou recentemente de sistema, esses sistemas menores, eles não têm integração, então cada um faz sua parte e pronto. Mas quando você migra para um ERP, você tem que conscientizar a equipe de que, olha, o que você faz ou deixa de fazer aqui impacta lá na frente, então, né? Exatamente. Mas muito bom mesmo. E eu tive um case de sucesso, né, numa das multinacionais que eu trabalhei como gestora, que era bem isso. Os compradores, eles começavam a comprar no susto. Então, assim, aquele que não respeitava um lead time, né? Então, assim, a pessoa, eles tinham lá 100 requisições para fazer, quem batesse na mesa ou ligasse mais vezes, era esse que eles atendiam. Então, como o Gabriel bem colocou, eu fiz uma apresentação de qual era o lead time de cada segmento, chamei todos os clientes internos para uma apresentação junto com os compradores para dizer assim, gente, ele não é que ele não faz porque ele não quer te atender ou ele tá dando preferência. Como eles estavam sozinhos, né? Então, assim, tudo que eles não fizerem dentro desse lead time aqui, processos novos é esse prazo, processos do cotidiano é esse prazo, recrutamento e seleção é esse prazo, EPIs é esse prazo, o SSMA, que é a questão de saúde, segurança e meio ambiente, já tem um prazo reduzido. As urgentes, que não pode flegar o que não é urgente sendo urgente, porque a gente vai precisar devolver. Então, assim, a hora que flegar vai ser passado na frente de todas as outras, porque ela vem com já uma notificação de urgência, então nós vamos atender dentro disso. Então, explicamos prazos, explicamos como ia funcionar, quais eram os lead times, aproximamos todas as áreas da nossa área. Eles entenderam que tinha um líder dentro daquela área e que esse líder, se os compradores não atendessem, eles tinham que vir falar comigo, porque a culpa era minha. A culpa como líder, como gestor dessa área, se não tivesse funcionando aquilo que nós tínhamos combinado e definido, então o líder, a gente tem que entender que nós somos facilitadores da nossa equipe como líder. Então a gente tem que deixar fácil para que eles consigam fazer o seu trabalho, né? Bem feito. Por isso que tem que ter prazos definidos, tem que estar alinhados, e aí sim você consegue atender. E assim, depois disso, gente, foi assim, uma paz no setor, porque daí eles sabiam que não era no grito e não era na batida na guerra. Ruim, porque tudo que eu falo, gente, 90% de urgência é falta de organização. Então, entrando até no
próximo assunto, que é a gestão prática do estoque, né? Como que já, aí até uma questão mais técnica, fazendo a gestão prática do estoque, o que a gente pode fazer para evitar excessos, falta de estoque, né? A famosa ruptura. E o ERP, a tecnologia em modo geral, ERP, BI, o que eles fazem de melhor para agregar nisso? Agora eu vou começar por você. Vamos começar. Bom, além de toda essa integração entre as áreas, né, o gestor de logística ele tem um desafio a mais. A gente comentou agora há pouco, a logística ela deixou de ser uma movimentação do ponto A para o ponto B. Então eu sempre instigo os clientes também, os gestores de logística, a começar a olhar para dentro do estoque de forma diferente, né? Não só medir qual que é o meu tempo de recebimento, tempo de armazenagem, tempo de separação, de picking e expedição. Mas espera aí, qual que é a minha curiosidade? Qual que é a minha taxa de ocupação? Qual que é o nível de estoque, a saúde do meu estoque, né? A gente deixa muito isso para a contabilidade da empresa, né? Mas só falando em valor aplicado. E não é isso, eu tenho as movimentações dentro do estoque. Então, traçar uma curva ABC, por exemplo, né? Mesclando a questão de frequência, de valor de estoque, né? Para você ter uma estratégia cubagem, de picking mais né? acurada, cubagem, né? Então, fazendo toda essa conta, por exemplo, slow moving, né? O que está em obsolescência ou que já está fora de linha. Então, quando a gente fala para os clientes, faz essa análise em cima do estoque deles e fala, você tem de 20% a 30%, mais ou menos, que é a média que a gente tem encontrado, do teu estoque, é estoque ruim. O cara fala, não, mas como assim? 80-20, né? Eu Pareto. Assim, eu tenho tanto, né, Pareto de investe. produto parado. A gente fala assim, não é para produto parado, é uma oportunidade que você tem. Sim. Então, se tratando de indústria, vamos dar uma olhada na BOM de novos produtos, Sim. ou de outros produtos que a gente possa absorver, esses produtos obsoletos, né? Ou do caso do varejo, aqui você está com produto sem venda há tanto tempo. Está custando para você, além do custo de estoque, um custo de oportunidade muito grande, que às vezes é melhor você doar esse produto. O valor do dinheiro, além da depreciação do Exatamente. Se não fizer essa análise, né? E se não fizer essa sobre análise, estoque, tudo o que mais. acontece? Tem recompra, porque aí tem o ponto Sim. de pedido, que chega de novo por compras. Sim. Então, isso aí é um risco altíssimo. Se não tiver o olhar ali da logística, não como operação, mas como gestão, né? como estratégia de Exatamente. negócio, olhar para isso com esse cuidado, porque assim, a logística ela não é operacional, gente. A logística, ela tanto quanto os outros setores, ela é super estratégico. Sim. Se eu esquecer dela ou colocar pessoas inexperientes lá que não entendam de uma curva ABC, né? Que é o que a curva ABC vai trazer? Porque ela não é estática. A curva ABC, ela trabalha exatamente como a oferta e demanda. Então, isso muda, o mercado muda o tempo todo. Vou Então, jogar tem que uma pimenta, de olho. estacionalidade. Esse tema eu ia entrar agora. Quando tá chovendo, você tem que comprar telha. Na bateria de construção. Quando tá chovendo, você tem que comprar ou no telha. inverno, você compra mais chuveiro. Exatamente, mais resistência, porque começou a esfriar, queima tudo. Quando não tá chovendo, você tem que comprar caixa d'água. Tem que comprar caixa d'água. Aí no alimento, que você tem sazonalidade do plantio, que você tem fatores externos. E quando tem sazonalidade? Mas aí, assim, as surpresas, eu acredito que a gente vai reavaliar e vai ter aí as opiniões. Mas assim, se você tem histórico, né? E você tá de olho no que tá acontecendo, você vai entender que a sazonalidade você consegue suprir de acordo com isso. Poxa, qual é a frequência? Mesmo no tempo. Igual você falou, choveu, né? Eu tenho que ter um estoque mínimo daqueles socorros, daquelas urgências. Sim. Então, se eu deixar de comprar as coisas que não tá tendo escoamento, eu consigo ter dinheiro para reinvestir naquilo que é importante. Então, seja uma telha, seja itens de urgência que, se chover demais, por exemplo, eu trabalhava numa indústria em São José dos Pinhais, que a gente comprava semente para fazer inseticidas. Então, se chovia demais, a semente apodrecia. Sim. Então, eu tinha que entender que se aquele ano, pesquisando junto com a área técnica, se aquele ano ia ter muita chuva, eu já tinha que antecipar a compra, deixar no container com aquecimento, iluminação e etc. Porque senão não é que eu não ia pagar mais caro. Na área da armazenagem, a gente fazia e eu não ia pagar mais caro, não ia ter, porque ia estar podre. Então, não ia ter. Então, ia pro quesito de ter que importar um produto que era comum aqui para nós. Então, é realmente entender. Então, por isso que a gente fala
fala da importância de ter pessoas que entendam do que estão fazendo para que ela mergulhe naquele setor que ela está atuando, para que ela entenda as particularidades daquilo. Então, aumentou o ferro, o que aumenta? Teve muita chuva, quais são os impactos que isso causa no negócio onde eu trabalho? E não é simplesmente ir lá, cotar preço, por exemplo, na área de compras, baixa para mim o preço, isso não é comprar. A gente isso entra não até é em questão ser comprador. geopolítica, né? Porque eu atendi um cliente que eles faziam importação e teve ele escolheu uma outra rota, né? Porque era mais barato e pagando o seguro compensava, que era a rota vindo pela Austrália, saía da China, né? Vinha pela Austrália, vinha ali pelo Panamá e descia. Então, é uma rota que tem muito furacão. Por quê? Porque a outra rota que vem pelo Pacífico, Atlântico, tem a África. Então tava tendo muito problema de pirataria na África. Daí ele preferiu vir por aqui. Então aí como é que você se programa para isso? Se prepara, porque se eu comprar 3 containers aqui e por essa rota nova, a gente tem problema. Então até a geopolítica a gente tem que estar atento, né? Nas notícias para ver onde é que, como o mundo tá se comportando pra gente poder fazer isso. Mas aí colocando um pouco mais de pimenta ainda. Por exemplo, hoje nós temos muitos softwares, inclusive com inteligência artificial, software de prateleira, e nós temos algumas parcerias que nos trazem justamente essa análise do tempo, das condições que a gente coloca para descobrir essas sazonalidades, né? Para evitar a ruptura e o excesso de estoque, que ambos são prejudiciais, né? Então eu tô lá com uma taxa de ocupação 95%, né? Mas 10% do meu estoque é excesso, né? 5% tá em falta, que são as rupturas. Então fazer essa mescla, tem muito software hoje em dia, aí acalmando um pouco mais meus amigos, já tem solução, mas tem que buscar essa tecnologia, ela ajuda muito. Tem que saber usar a tecnologia ao favor, né, Rafael? A pandemia, ela foi boa para nos trazer desafios, né? E o brasileiro é conhecido pela sua criatividade e soluções nos mais diversos problemas que a gente enfrenta. Então, nós temos uma evolução muito grande de tecnologia. Mas os gestores têm que estar preparados para operar essa tecnologia também, porque é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ela pode ajudar, ela também pode te atrapalhar, né? A importância, né, da gestão orientada a dados. A gente hoje vê que a gente tem muitas ferramentas que nos trazem de forma em tempo real, dados que são super importantes, mas se a gente não tem pessoas habilitadas para analisar aqueles dados, assim, né, é um recurso perdido, porque os dados eles precisam serem vistos de forma estratégica por pessoas que entendam o processo de ponta a ponta, para que as soluções, para que as mudanças que precisam ser realizadas, né, antes, durante e depois, aconteçam em tempo real para que realmente funcione. Isso é muito importante. Vamos colocar mais pimenta no negócio. É baiano, né? A gente vai... O que acontece? Eu lembro que a gente, naquele benchmark que a gente fez, a gente falou do software de bypass, né, para abastecimento de filial. Abastecimento de filial, ele é um grande desafio, tanto do compras quanto da logística, né, porque, gente, o que é que a gente falou de sazonalidade? Sazonalidade é uma coisa muito complicada, né? Existe sazonalidade, eu trabalhei com um negócio que a sazonalidade a curva era muito baixa, mas o restante é alta. Então eu já atendi cliente de alimento que em dezembro ele caía, eu já atendi cliente de alimento que em dezembro ele aumentava. Por quê? O tipo de produto que você vendia. Então, além da sazonalidade, eu vejo muito a regionalidade. Então, isso eu tô falando de micro e macro, né? Eu trabalhei numa empresa de home center que a gente tinha tinta e spray. Vamos lá, eu acho que era isso. Na matriz não tinha. Eu pesquisei, porque eu queria comprar e não tinha. Eu falei, nossa, era a maior loja da rede. Não tinha. Eu falei, opa. Eu entrei no estoque. Fui visitar uma filial no mesmo dia e vi que tinha vários lá. Era uma filial menor no centro. E aí eu liguei pro comprador. Eu era gestor de outra área. Liguei pro compras, né? O setor de compras lá era bem estruturado na época, em 2013, isso. Liguei e falei, consulta tal produto pra mim, o giro dele. E aí ele consultou na filial X. Ele consultou, ele falou, bicho, vende 2 no mês. Eu falei, pois tem 20 aqui na prateleira. Olha aí no sistema. Sim. Ele falou, tem. Aí eu falei, então, quanto é que na matriz, quanto é que gira? Ele falou, uns 30. Eu falei, não tem nenhum. Ele, verdade, vou pedir transferência. Então, daí eu falei, aí acendeu o alerta. Na época a gente também tinha saído de um sistema para um RP robusto e aí a gente começou a olhar essas sazonalidades e essas regionalidades dentro de uma mesma cidade, tá? Eu tô falando isso. Eu já passei por regionalidade de marca, de produto. A marca, ela é muito interessante porque tem cidades ou tem bairros que não vendem a marca X. Sim. Né? Você já foi no supermercado para você chegar na mesma rede, no bairro A ter tal produto e no bairro B
não tem o produto, né? Então, o trabalho é o perfil, né? compras, o perfil do cliente, né? É o perfil do consumidor. Não, e nós temos aí, por exemplo, a indústria de leite, né? A sazonalidade é absurda e ela vem na contramão da demanda, porque no inverno as pessoas consomem mais leite e as vacas produzem menos. Uhum. Então, assim, esse gap é muito difícil de resolver por ser um produto perecível. Sim. Então, sempre vai ter falta disso. Então, não vai ser suprido. Então, vai ter demandas, vai ter situações que mesmo você entendendo do histórico de compras, mesmo entendendo tudo isso, mesmo hoje com a tecnologia, né? A gente fala do agro, né? Com a alta tecnologia que tá tendo aí, cada vez mais investindo sobre isso, não tem como elas produzirem o tanto que a demanda tá consumindo. Então, isso vai acontecer e é natural que aí o preço vai aumentar, né? E eu falo que a tecnologia, ela ajuda, mas o fator, como vocês falaram, a logística, ela é estratégica pro negócio, ela tem que ser estratégica pro negócio. O fator humano, ele é imprescindível, né? Então, que a Rafael tava falando sobre ocupação, né? Falando desse tópico um pouco mais técnico, eu já criei muitos feirões em diversos segmentos que eu atuei. Inclusive, tem uma das empresas há mais de 10 anos que foi o primeiro setor de feirão. Hoje, eles criaram uma loja só de feirão. Então, conta de estoque para escoamento. Por quê? E existe ainda hoje, isso foi em 2012, 2013, e a cadeia de suprimento, por isso que é cadeia de suprimento, né? Compras e logística, eles estão integrados. E eu vou falar até da área comercial. A área comercial tem que estar acompanhando a curva, tem que estar acompanhando o que vende, o que não vende, o shelf life, exatamente. Não, ela é totalmente interligada, né? Então, as áreas, elas são interligadas. As que se conectam diretamente e, assim, diariamente, elas precisam estar interligadas, porque se o comercial vender uma demanda que não tem estoque ou que a produção não tem capacidade produtiva, ela tem que estar interligada com tudo, todas as áreas, para que realmente ela não se queime com o cliente, não faça uma promessa de algo que não vai ser cumprido, né? Que não atende o tempo de cada setor, porque tem o tempo, eu não tenho a matéria-prima em casa. Não adianta soltar uma requisição de compras com urgência, porque não vai chegar. Então, quer dizer, aí você começa a aumentar o teu problema, porque se você falar para o cliente verdadeiramente o prazo, consultar com os envolvidos o prazo real, você vai conseguir com que o cliente entenda que você está falando a verdade e aí vai adquirir de você de acordo com a urgência. E isso é o bom da indústria, porque no varejo a gente não tem esse tempo, né? É isso que eu ia falar. O cliente chegou na gôndola, não tem ruptura e na maioria das vezes você nem sabe que tem ruptura, né? De todas as logísticas que eu já atuei, né? A do varejo foi a mais desafiadora e a que eu tô, assim, mais apaixonado, sabe? É o que você estava falando, por exemplo, a questão do balanceamento, né? Até em um dos clientes da Eletroraço, a gente implantou o conceito de múltipla logística. Então, nós vendemos não só o estoque da própria loja, mas o estoque da rede. Isso é legal, isso é muito interligado, legal. E se o cliente precisa do produto, a gente transfere de uma loja para outra automática, né? Eu lembro que você falou isso. Inteligência logística e operacional para que a gente consiga atender o cliente no menor prazo. E o balanceamento que você colocou, porque a Eletroraço, ela atende Curitiba e região metropolitana, né? 5 lojas em Curitiba e na região metropolitana, e tem essa característica de cidade para cidade. Tem cidade mais dormitória, tem cidade mais industrial, tem a loja que vende um pouco mais de iluminação, que é um conceito. Então, assim, tem essa particularidade. E esse balanceamento de estoque, nós temos os softwares auxiliares que fazem isso também, tanto a compra como a distribuição e o balanceamento. Então, olha só que legal. A gente não precisa da pessoa estar analisando, que nem você falou, né? Do comprador tem que analisar, pô, lá tá sobrando o que tá faltando. Existe tecnologia com inteligência ainda artificial. Ainda mais universo, né, Rafael? De lá tem 40, 50 mil SKUs ou mais? Hoje nós temos a média de uns 30 mil SKUs. 30, então. Eu já trabalhei com 70 e poucos mil SKUs. Então, é humanamente impossível, né? Não, tem que ter sistema para dar esse apoio. Tem que ter sistema trazendo isso, aplicando. É desumano, né? Exatamente. Então, realmente, isso é importante, porque o varejo, cliente chegou ali, não achou, ele talvez não volte, ele até, eu brinco isso, né? Eu brinco isso, que isso é muito linkado ao marketing. Sim. Eu ainda falo, gente, compra está ligado ao marketing. Por quê? Porque se eu não abastecer na loja, o cliente, ele vem, ele não acha, ele vai falar, na empresa tal não tem nada. Toda vez que eu vou lá, não tem alguma coisa. Isso é marketing, né? Então, realmente, o varejo, ele é bem desafiador. Fazer o atendimento, como o Rafael falou, de pegar e integrar com as outras lojas, é a inteligência da logística e é a experiência do cliente, mas aí entra também a venda consultiva.
produtiva. Porque se ele for lá, não tiver, ou não for abastecido, ou não tiver alguém olhando o que ele tá procurando, ele vai embora e vai pra concorrência. Então, é esse olhar também de quem tá atendendo, caminhando pela loja, ter essa percepção. Porque mesmo autosserviço, você tem que ter um atendimento. Sim, tem que ter. Principalmente nesse segmento, o cliente, ele já é uma compra um pouquinho mais técnica, diferente de você até comprar um alimento, mas eu falo que até no alimento, se você entrar numa rede de supermercado, os repositores, eles têm que estar treinados ali nas suas sessões para entender o que é aquilo. Um dia eu entrei com um amigo na rede de supermercado aqui, ele foi buscar um tipo de café muito específico, que ele compra em uma rede, aí ele perguntou, a pessoa não sabia o que era. Então, aí a gente não sabe até hoje se lá tem ou não tem. Mas assim, entra isso que você falou, né? Os seus colaboradores, eles têm que estar treinados para aquilo ali, né? Para poder identificar em real time, né? O que o cliente está buscando, por exemplo, o e-commerce. Do negócio, né? Nós temos também o e-commerce ligado a essa plataforma de contar com todos os estoques. Isso é bom. Então, o conceito omnichannel, né? O cliente ele tem a experiência da visão, mas muitas vezes ele prefere retirar na loja. Então, ele vai lá e acaba comprando outro produto. Eu então, gosto muito do omnichannel. É muito legal, é uma vitrine. Então, por isso que tem que ter todo esse processo de supply chain, que é digital, né? Entre o físico e o digital para o cliente poder encontrar lá. Tem clientes que ele quer ir lá e pegar na mão. Sim, eu sou esse perfil de cliente. Não, eu também gosto. Eu vou lá no site da Fast Shop, por exemplo. E isso que Rafael falou, quem trouxe esse conceito geral foram os grandes varejistas de eletrodomésticos. Exatamente. Né? Casas Bahia, eles foram os pioneiros disso. Casas Bahia, Magazine Luiza, de poder utilizar esse estoque volante justamente para até sanar um pouco do gap da falta de estoque da regionalidade. Produto maior também, né? Não tem como você ter um estoque muito grande em cada loja, né? Exatamente. Então, você tem que ter normalmente ali um hub, uma distribuição que atenda e fazer essa logística. Uma vez a gente fez, numa empresa que eu trabalhei, a gente fez uma separação de produtos grandes que a gente brincava. Era um home center, então porcelanatos, muita argamassa, muito cimento, tinha uma quantidade X em cada loja, só que na mesma cidade tinha um CD. Então assim, produtos menores saía da loja e produtos maiores ele ia buscar no CD, o cliente ia buscar. Então, poxa, eram 100 metros de porcelanato, ele ia, né? Sim, porque ele sabe que mesmo as lojas sendo muito grandes, ele comprava lá, pagava lá, ia no CD retirar, né? Então, eu implantei lá o FIFO, que era um sisteminha de aguardar a fila. Então, ele chegava, dava entrada na recepção e ficava lá. Nossa linha de espera, aguardava, chamava, levava o carro lá e retirava. Então, era bem legal. Então, vamos lá para logística interna e processos enxutos, né? Como aplicar isso na produtividade efetiva? Existe alguma ferramenta que vocês indicam, né? Um grupo de ferramentas que possa... a gente até já falou aqui, mas aí você, por exemplo, especialista aprofunda, como a gente traz efetividade, né? E enxuga o processo logístico. Algumas empresas, elas pensam que enxugar o processo logístico é enxugar o quadro de funcionário. Não é isso. Olha pra câmera e fala que infelizmente não é isso. Aí aumenta depois no pós-venda lá. Pois é, exatamente. Mas uma forma de processo enxuto, eu gosto muito de trabalhar com sistema Toyota de produção. Né? Maravilhoso. Também. Maravilhoso. É muito, muito bom. Então, assim, colocar a quantidade correta no lugar correto, no momento certo. Né? O just in time, né? Just in time. Então, para isso, existem algumas ferramentas, né? O próprio, se você pegar os 3 primeiros desperdícios do set do sistema de produção, a parte de transporte, estoque e movimentação, você já consegue transformar o seu processo em um processo muito enxuto. Ou seja, eu vou ter uma visão... mais apurada da minha operação, evitando os desperdícios, movimentação desnecessária, né? Às vezes uma adequação de layout, né? Eu pego um ponto lá, recebo aqui na doc, mas levo lá no meio para depois trazer na expedição. Eu falo que é contar os passos que a sua pessoa, o seu colaborador da expedição dá o gráfico de pra macarrão, pegar. Exatamente. O gráfico de macarrão mede. Mapa de calor, Nós tivemos um caso de um centro de distribuição que eu atendo também, que era mais ou menos esse formato. Recebia numa ponta, levava lá na outra ponta do CD para depois levar na expedição. Sim. A gente colocou e desenvolveu dentro do sistema também, né, em parceria com o WMS que a gente tem, bypass. Então eu já recebo e o que eu já tenho demanda, eu já coloco para expedição antes de armazenar. Eu consigo evitar 2 passos, o de armazenagem e o de separação. Depois. É um retrabalho, né? Porque se você já vai utilizar aquele item, você nem precisa colocar ele, que vai ter todo o processo de paletização, de utilizar uma empilhadeira ou uma outra ferramenta de movimentação de cargas. Então, quer
quer dizer, já corta caminho. Se eu já vou utilizar esse produto, tem também outras ferramentas, o Kanban, que vai entender como é que funciona, tipo, a operação, vai ver qual é o estoque mínimo para aquela operação, seja indústria, seja comércio, seja centro de distribuição, já vai entender. Mas a questão de estar alinhada com os pedidos, chegou, você já corta, como se fosse cortar caminho, né? Que você já sabe que vai utilizar ali. Se você calcular hora homem, hora máquina, da empilhadeira, como você falou, de você já fazer o procedimento que, poxa, entrou, vai sair, a gente já corta esse caminho, entre aspas, claro, com segurança, seguindo os procedimentos. Isso, anualmente, o que você economiza é muito, muito prático. Mas muitos clientes me perguntam, né? Qual que é o principal indicador que começa a minha eficiência? Eu falo assim, é o tempo. Sim. Tempo. Não importa qual indicador você vai usar. Sim. Verdade. Importa quanto tempo você está fazendo, né? Exatamente. Então, qual que é o tempo que você está levando para disponibilizar o teu produto, desde a parte do teu fornecedor até a disponibilização do teu cliente? Sim. Isso tem que ser fatiado e tem que estar medido, né? Vocês já assistiram o filme do McDonald's? Não tive a oportunidade. Eles fizeram isso. O modelo do McDonald's, ele é muito interessante. Que é tempos e movimentos, né? Eles fizeram isso no estacionamento, os irmãos, né? Não foi nem o de agora. Atual, né? O nome do filme é Fome de Poder, pra quem tá aí assistindo, né? Excelente. Eles fizeram isso, eles pintaram no chão do estacionamento cada passo do sanduíche. Legal. Cada passo do sanduíche, eles fazem isso. Eu já fiz isso na logística. Sim. Eu e um gestor de logística que eu tive, a gente implantou isso recentemente. De quanto tempo a gente levava para fazer, de quanto tempo médio, né, levava para fazer a separação, inclusive desenhar mapa logístico para isso, redefinição de endereçamento logístico. Estratégia de picking, né? Isso, a gente fez reendereçamento logístico, a gente definiu o mapa estava pronto o desenho logístico, ele estava muito bem definido, muito bem disposto em cores, que era para, se eu entrasse novo lá, eu saber onde é que ficava esse produto. Então, a dificuldade ia ser menor e eu ia ser mais rápido. Então, a gente mediu a efetividade de chegando 30% a mais de pedidos com o mesmo efetivo operacional, né? E esse case eu fiz agora também num outro cliente que a gente implantou o WMS, a indústria. Maravilhoso. Né? Que a gente fez também essa estratégia de picking. Tinham lá mais de 6 mil posições pallets. Então, na própria estratégia de endereçamento, nós já colocamos à disposição do estoque por seção. Aí a gente eu lembrei que você falou do colorir, né? A gente coloriu as seções, exatamente ter uma identificação visual de cada seção. E a estratégia de armazenagem do sistema, ele faz pela frequência de utilização na produção. Então a gente deixa mais próximo da área de picking, consequentemente diminuindo o tempo de separação de morte de produção e abastecimento da linha de produção. Então, na parte de indústria ou varejo, qualquer uma, a estratégia você pode ver que ela só muda a escala, né? Mas normalmente ela acaba, que nem eu falei, fazendo feijão com arroz. Se fizer um básico, bem estruturado, e aí de novo, cabe ao gestor da logística fazer esse papel de buscar esse conhecimento, buscar essas soluções, né? Às vezes eu vejo muitos amigos, até colegas meus que, tô sofrendo, mas eu sofro com isso, com aquilo. Peraí, mas você já buscou alguma tecnologia que possa te auxiliar? Que nem a gente tá falando muito aqui em questão de tecnologia. Mas, por exemplo, um próprio BI, que é simples, né? Ou um Excel, que seja. Um outro gestor meu, ele fala assim, no final todo mundo ferve com água. Ninguém inventa a roda. Exatamente. Então eu vou fazer um Excel com uma informação no mínimo básico para me auxiliar na tomada de decisão, para alinhar a minha estratégia com o que eu preciso. Então, não adianta só ter dados, né? Você tem que transformar os dados em uma informação que te direcione. E essa informação tem que estar completa da cadeia inteira. Então, peraí, eu vou pegar o meu estoque aqui, eu vou colocar à disposição, o que eu vou reduzir de tempo? O próprio STP, né, joga muito isso. Tudo é redução de tempo. O operador da fábrica da Toyota, ele tem que fazer 50 melhorias no dia. No dia. Ele roda lá o PDCA centenas de vezes. Só que a melhoria para ele, se ele está economizando 1 milésimo de segundo, ele multiplica pelas 8 horas do dia, que multiplica pelos 365 dias do ano, ele economizou lá 20 horas no ano. É que é sobre isso, na verdade, às vezes as pessoas acham que vai ser um grande impacto. Num primeiro momento, 10 segundos, né? 10 segundos por cada retrabalho. Mas esse, no final das contas, às vezes é o tempo de um operador do dia todo. Eu sou assim no meu dia a dia. É sobre isso. Inclusive, ela bem sabe. Eu sou assim no meu dia a dia. Tem um toque, né?
Eu também tenho. Do que eu vou fazer primeiro para economizar tempo, do que eu posso fazer mais existe uma rápido. metodologia. Então eu deixo a carteira, a chave do carro posicionada no canto X da casa, porque já pega a saída, não preciso ir e voltar. Então, É a linha de produção. E aí, passando até para o próximo assunto, que é a sustentabilidade financeira e compliance, né? Que o supply chain pode trazer, falando mais uma vez da profissionalização da logística, né? Principalmente logística, porque o compras ele já é mais profissionalizado, mas a logística a gente tem que olhar muito para isso, né? Então, falando um pouquinho, a gente está falando do método Toyota, organização da logística. O Kanban, você olha a área de recebimento, por exemplo, eu gosto de criar área de pré-entrada e área de entrada. Stage ali de entrada. Porque, poxa, entrou ali, tá com alguma pendência fiscal, negociação, algo do tipo. Opa, beleza. Já resolveu? Eu vou para a área da pré-entrada, eu crio ali o Kanban, porque se eu chegar, eu sou da gestão geral e eu olho, opa, eu já não preciso nem perguntar a ninguém por que eu não preciso parar alguém para aquela pessoa parar. Eu vou procurar onde é que está tal recebimento. Gestão visual, ou né? Que tá, a gestão visual é fundamental. Ela já me economiza muito tempo e ela organiza. Às vezes a pessoa olha assim, o líder da logística, por exemplo, ele já olha e fala, a gente tem que fazer aquele ali já tá na fila, já tá na ordem, e aí vai embora, né? E na verdade, quando a gente fala de processos, é importante que as pessoas conheçam o processo, né? Elas entendam do processo e, por exemplo, nesse pré-recebimento que você fala, um checklist, simples checklist. Identifica lá no pallet. Quer dizer, se o gestor passar lá, ele vai saber que a Lenice foi lá e checou aquele pallet, que fez o recebimento, tem lá o número da ordem de compra, tá de acordo, então não foi pegou às cegas, porque a gente sabe, eu já vi algumas situações que, entregaram aqui, e depois foi checar que não era nem a razão social da empresa. Nossa. As pessoas pela pressa, Sim, né? já aconteceu comigo. Aconteceu em uma empresa que eu trabalhava. Aí foram, daí ligaram pro compras, viu? Você tem que ligar pra devolver essa mercadoria. Eu falei, viu? Mas como eu vou devolver? Daí entra o compliance. Daí entra o compliance, entra tudo isso. Como é que eu vou devolver se eu não tenho uma nota em nome da empresa que nós estamos? Essa nota é de outra empresa, de outro endereço. Você não olhou. Então, assim, são análises básicos, gente, né? Que às vezes a gente parece algo tão extraordinário. Não, é checar se é da empresa que você tá, se tem ordem de compra, porque normalmente a gente tem tomado esse cuidado de colocar no rodapé da nota fiscal o número da ordem de compras que está relacionado com aquele pedido. Então, já checa, você já olha lá no sistema, no RP, ou na planilha Excel. Não tem o RP. Olha lá na planilha Excel, vê se aquele pedido, tem aquele pedido, quem vai chegar naquele dia, ou às vezes entregas também antecipadas, que não tem lugar no armazém. Quem nunca passou por isso? Hein? Não tem lugar no armazém e a pessoa lá da recepção recebeu sem autorização porque não checou. Mas eu achei. Não, a gente não, dentro de uma operação, seja ela qual for, a gente não pode achar nada. A gente precisa checar. E se eu não souber, eu preciso saber quem sabe para que possa me ajudar naquela ação. Então, esse cuidado, receber coisas que não são nem do nome da empresa. Já aconteceu, né? Então, procedimento, né? Nesse momento, o procedimento, ter um processo bem desenhado e a equipe que está envolvida saber que ela precisa fazer esse passo a passo, né? Tem lá o fluxo da operação, né? Como o Rafa comentou, tem o fluxo da operação, eu tenho que... Aonde que eu tô nesse fluxo da operação? Não tem no shopping aquele mapinha? Errado, a quem eu procuro. Se acontecer isso, o que eu faço? E até falando sobre, pegando o gancho que o Lenice falou sobre o compliance, a sustentabilidade, eu trabalhei na empresa que um dos donos um dia viu um custo de oportunidade, na verdade ele não viu o custo da oportunidade, ele viu a oportunidade, porque era zero. E aí a logística ficou louca, foi procurar porque ele comprou uma carreta de conduíte. Conduíte é uma coisa muito volumosa para guardar, né? Recebeu uma carreta, ele comprou uma carreta de conduíte. Oportunidade. A oportunidade pro representante foi ótimo. Porque era conduíte, gente, para 2 anos. E daí, então, daí nesse momento... espaço de armazenamento.
E né? é o que eu falo, E o aí teu a fluxo gente de caixa, onde que entra nisso, né? Não Porque você tinha. vai ter escoamento disso para Exatamente. ter fluxo Não de tem. caixa, e aí vira o quê? Vem a inadimplência, vem outras coisas junto, Uma vem, cadeia, né? vem pressão sobre o vendas, vem pressão sobre a logística para armazenar. Tem que vender. Aí no final das contas vai e torra, Sim. queima a margem É isso que eu ia para falar, poder tirar o prejuízo. Para Ganhou tirar o prejuízo, não. de desconto ali na compra, E mas teve o teu que baixar a custo margem. passou de 3%. Então Não, você pagou por aquele produto. E o custo do dinheiro, eu sempre falo do Custo custo do do dinheiro, dinheiro. De quanto é que você, se a gente pegasse esse valor da carreta de conduíte que você comprou e a gente colocasse no banco, quanto é que ia render? Na poupança, que é o que menos Na poupança, rende. pois é, quanto é que ia render por mês, né? Verdade. Então, assim, quando eu vou fazer reestruturação de empresas de varejo, de indústria, o que eu faço primeiro na empresa, né, tecnicamente, depois de entender cultura e tudo mais, é fazer essa análise do estoque. Então, até falei com o Lenício um dia, Rafael, nessa indústria hoje, a gente vende 500 ketchups picantes por mês. Meu comprador estava comprando 2.500 por mês. Meu Deus. Então, eu fiquei louco no dia que eu vi e falei, meu Deus, vamos fazer uma análise de giro aqui, vamos... Ah, não, mas é porque o fornecedor só vende isso. Não, tudo bem, então a gente compra de 4 em 4 meses, não tem problema. Ajusta o ciclo de compra. E então, outra, assim, ajusta também o ponto de pedido. Então, assim, é ajuste sistêmico. Porque se vir pro comprador e ele não tiver uma análise que ele não fazia nada no sistema. Não, tem uns que falam, eu não gosto de sistema. É que a gente não precisa gostar, a gente precisa alimentar o sistema para que ele nos dê as respostas que a gente precisa. E utilizar as informações corretas, né? Mas isso entra a sustentabilidade do negócio, né? Da gente olhar valor, por isso que eu busco treinar todo mundo para que eles entendam da estratégia, para que eles entendam de quanto é que custa o dinheiro, quanto é que custa porque daí vira tudo espaço, desespero, né? quanto é que custa a movimentação, e eu via movimentação de pique em pulmão e endereço A, endereço B para movimentar um produto que não gira. Então ele estava sendo movimentado por quê? Porque ele estava em excesso de estoque, né? Então, esse estudo da logística é muito importante. Uma coisa, Rafael, que você com certeza deve fazer é a taxa de ocupação, né? Como você falou. Então, qual é a capacidade? Porque isso entra no planejamento da empresa. Sim. Então, qual é a capacidade que eu vou passar para o compra de, olha, você tem 10% que é a cubagem X e Y para você poder investir em novos produtos, investir em lançamento, investir em realmente uma oportunidade, comprar mais 10 mil garrafas dessa aqui para fazer uma grande campanha. Então, você tem X espaço para isso, né? Pra gente poder ocupar. E retroalimentar, né? Exatamente. E a integração das áreas que a gente está falando. Ó, aqui nós temos uma oportunidade. Exatamente. Né? Então, essa sustentabilidade, ela vem com a integração desses setores, né? Exato. E essa análise do estoque, só para concluir essa parte também, por exemplo, às vezes um excesso, né, bem calculado, é vantajoso para a empresa. Sim. Você pega ali pela curva ABC, que a gente falou, de frequência e venda, de margem, ou de margem de lucratividade. Ó, por exemplo, a gente usa muito isso. Vai ter um aumento, por exemplo, no metal, no cobre ou no aço. Você já antecipa a compra. Vou fazer um aumento aqui, em vez de trabalhar, né, com 30 dias, eu vou trabalhar com 2 meses. Porque eu sei que é um item da curva, então ele vai se vender. E eu vou ter essa economia desse aumento, desse ajuste do fornecedor durante pelo menos um bom tempo. Porque nos próximos meses eu vou ganhar 100% do aumento. É um gasto consciente, né? É um gasto consciente, exatamente. Isso que muitas vezes não acontece nas empresas. Então, assim, vai lá numa conversa, né, das pessoas que não estão envolvidas no processo, não sabe como é que tá o financeiro, de repente, porque não olhou, porque não acompanhou. Sim. E aí vê alguém lá numa roda de conversa no happy hour. Eu te vendo mais uma carreta. Quem nunca levou uma surpresa de chegar lá, uma carreta de conduítes, né, sem ter planejado? Então, assim, a oportunidade, ela só é válida se eu tiver espaço na minha logística, se eu tiver, como o Rafael falou, a questão de uma crescente ou de uma quebra ou de algo que vai acontecer e eu já
conhecendo o meu processo, eu já previ isso e tô me antecipando, aí sim, mas olhando também para o meu fluxo de caixa. Sim. Desde a negociação lá com o fornecedor de prazos, para quê? Para que eu tenha a sustentabilidade do meu negócio e que dentro disso eu não quebre, né? E não entre na quebra do compliance, porque daí eu vou dever para o meu fornecedor se eu não tiver o fluxo de caixa, se não tiver o escoamento. Então ele vira ali uma bola de neve que fica muito mais difícil de administrar. E aí você acaba, na verdade, afetando todo o processo, né? Por conta de uma falta de análise. Eu já criei muita programação de compras, né? Baseada em que era uma equação bem complicada, dependendo da quantidade de fornecedores e mix da empresa. Fluxo de compra e fluxo de entrega, de recebimento na logística. Então, assim, hoje eu vou comprar os fornecedores XYZ que entregam em 5, 10, 15 dias. As janelas, né, de entrega. A logística já sabe os fornecedores que eu compro, os dias que eles entregam, e aí o fornecedor liga. Posso antecipar essa entrega? Logística, a gente pode receber. Então, e engraçado que várias empresas que a gente chega para implantar isso, a empresa fala assim, não, isso não dá certo, no final dá certo. Por quê? Eu já cansei de ter situações, até dos clientes falarem, Gabriel, eu preciso diminuir a hora extra e também os meus colaboradores estão cansados de trabalhar até tarde. Por quê? Porque 18 horas da sexta-feira chega uma carreta de tal produto. Aí tem que parar para receber. Não dá, né, gente? Então, entra a questão do fluxo de caixa, veja que esse assunto que a gente está falando, ele influencia né? toda a cadeia de operação da empresa. Mas só um ponto sobre isso que você está falando, eu percebo isso também em algumas operações, porque o compras, às vezes, ele teme que o fornecedor não entregue. Então, ele fica apreensivo, ele compra e fala assim, não, deixa o cara entregar quando ele quiser. O importante é ele entregar e graças a Deus que entrega. Normalmente acontece onde? Uma empresa não tem um supply rating avaliando sua cadeia de fornecedores, não tem esse contato próximo. Tem que ter, obrigatoriamente tem que fazer a homologação de fornecedores. Já trabalhei com operações que nem você falou, a pessoa o CD está descarregando um container. Eu já trabalhei em operação. Aí chega mais uma carreta de produto, chega mais um caminhão da transportadora que consolidou todas as suas coletas de São Paulo. Aí fica aquela fila lá na frente, o comprador ligando, ele prioriza o tal. Sim. Calma, né? Até porque nem estava na janela, né? Até porque nem estava na janela. Não estava na janela. Então, assim, e a tua equipe, que nem você falou, é muito bem colocada, a equipe cansa. Sim. Sabe? Porque ela tem um ritmo. E são pessoas, né, gente? São pessoas. Você pode ter tecnologia, pode ter processo, mas se você não tiver um sincronismo dentro dessa cadeia que vá fazer com esse... E aí vem de encontro, né? E vem de encontro, Rafa, a homologação de fornecedores, né? Eu falo que é algo que a gente tem muito cuidado, né? Quando a gente vai fazer a implantação de homologação de fornecedores, não é simplesmente você ligar ou pesquisar no Google, né? Porque eu falo assim, pesquisa no Google, ela é importante, ela é o primeiro passo, mas você tem que fazer a visita técnica, você tem que ter lá as auditorias de frequência para entender se aquele fornecedor é um parceiro seu ou não. E faz um checklist do que é inegociável para a sua operação, porque o fornecedor ele também tem que respeitar o seu processo interno. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? O fornecedor tem a parte dele a cumprir e o cliente tem a sua parte a cumprir. Então, assim, se essa via de mão dupla ela tiver uma sincronia, ela tem tudo para dar certo, né? Sim. Então, é esse olhar, esse cuidado na operação que nós temos que ter. Sim. Gente, estouramos o tempo, mas vamos para o último assunto aqui, que é o recrutamento, né, para a área de supply. Então, Jamile vai trazer o que os nossos clientes da Capacity têm buscado, né? O que a gente tem trazido para eles de consultoria. E aí vocês identificam, né? Se vocês como gestores, é isso mesmo que vocês estão vendo no mercado, o que falta nas equipes que vocês têm visto, né? Então, o Jamile vai trazer essa provocação, técnica. Na verdade, né? A gente aqui, como um Capacity de gestão de pessoas, a gente atende empresas no Brasil inteiro, né? Empresas de pequeno, médio e grande porte, inclusive empresas especialistas em logística. A gente contrata bastante, desde posições mais operacionais até de gestão e alta gestão. E é como a gente sempre fala na Capacity, na verdade, no fundo, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre gente. E por mais que você
coloque as pessoas certas no lugar certo, é necessário treinar. As pessoas precisam ser treinadas até que elas fiquem muito boas naquilo que elas fazem, né? Naquilo que elas executam. E eu queria compartilhar com vocês. O meu sentimento hoje, trabalhando com recrutamento e seleção, não só olhando para a área de supply, mas de forma geral, é que todo gestor, ele busca pessoas que sejam mais do que executoras. Eles querem pessoas que sejam estratégicas, não apenas que faça aquilo que é pedido para que seja feito, mas uma pessoa que tenha um olhar mais macro, que ele tenha domínio sobre a sua atividade, sobre a sua área. E eu queria entender de vocês que estão presentes em vários projetos, o que é que vocês acreditam que é a competência fundamental para profissionais que atuam na área de logística, assim, o que é indispensável, o que é que vocês percebem que hoje é a maior lacuna e o que é que seria, assim, inegociável para um bom profissional da área de logística? Eu acredito que relacionamento interpessoal e liderança são os 2 pontos que eu focaria. É o que eu busco, provavelmente, principalmente, né, quando eu faço minhas consultorias, que a gente também tem uma parte de análise de aderência da gestão, parte técnica, claro, né, não a parte mais de recursos humanos, de perfil, mas a parte de técnica para verificar isso, se ela tem esse relacionamento interpessoal, se ela tem essa parte de liderança. Por quê? A liderança vai levar ela a buscar as outras áreas e fazer esse sincronismo, a integração entre as áreas, né? E o relacionamento interpessoal vai dizer como. Então, você quer conhecer um bom profissional, você chega para ele e pergunta assim, como que você faz tal coisa? Ele vai te falar do 0 a 100 perfeitamente. Aí você reverte a pergunta, você fala, tá, mas e para que você faz isso? Aí começam as variações, entendeu? Titubear. Conhecimento técnico. Então, o cara... Porque muitas vezes ele não está entendendo o que ele está fazendo. Ele só tá fazendo automático. Só tá fazendo Ele só tá automático. fazendo. Mas alguém mandou eu carimbar isso. Tá, mas pra que você Por faz que isso? que você Então, faz? os profissionais da área, principalmente de logística, hoje tem que ter essa visão. Relacionamento interpessoal, não também se fechar no mundinho de logística, porque a logística, por mais que a gente começou aqui, né, a conversar, é uma das áreas que nos apanham bastante, né, o comercial, mas ela... É uma área também que foca muito no operacional e não olha para a estratégia da empresa, tem que né? começar a mudar esse olhar, né? Então, o relacionamento interpessoal vai levar a isso. Eu cansei de ter case, por exemplo, de eu começar, como eu já te falei, analisar estoque, analisar processo, começar a conversar, levar informações, olha, dá pra gente fazer isso aqui. A outra área gosta, né? Tem que quebrar esse paradigma de que cada setor é um setor. Não, a empresa é uma só, Sim. né? O supply chain é um só. Sim. A gente fala há quantos anos já de supply chain, os setores ainda não se deram conta disso. Então, o relacionamento interpessoal serve para isso. Né? E a liderança, que também está cada vez mais escassa, vamos dizer, de passagem hoje em dia, né? É difícil, ainda mais com pandemia que a gente passou, com conflito de gerações. Então, a parte de liderança ela está ficando cada vez mais escassa, né? Então, os líderes, eles também precisam se aperfeiçoar, assim como tecnologia e processos. Nós tivemos uma grande evolução em processos, que a pandemia nos obrigou a mudar a forma de trabalhar. Organizar, né? Tecnologia com inteligência artificial, com tudo que nós temos de prateleira e, né, à vontade, mas e nós como pessoas, né? Até, por exemplo, eu faço uma analogia à questão de cursos, né? Que estão cursos de formação. Eu faço analogia, por exemplo, curso de medicina com curso de tecnólogo em logística. Então, quem fez medicina há 5 anos atrás, hoje não estuda mais só aquilo. Tem outras coisas que evoluíram nesse tempo e que ela estuda a atualidade. Então, você pega os cursos acadêmicos de hoje em dia, eles estão um pouco mais engessados lá ainda, no conceito e tal. É legal, é importante. Mas, por exemplo, você vai entrevistar candidatos à vaga de analista, como que está teu Excel? Ah, eu me viro, entendeu? Pô, um Excel que é básico para um analista, né? Um assistente de logística já é básico. Imagina o analista, na verdade, ele tem que dominar, né? Ele tem que ter o intermediário. E às vezes a pessoa coloca intermediário lá, você chama para entrevista e você pede para ele lançar uma fórmula, ele não consegue. Sabe. Então, assim, abrir um e-mail, escrever um e-mail. Não é errado. Né? Depende agora, de novo, voltando à questão do perfil, relacionamento interpessoal, né? Por exemplo, eu gosto de provocar sempre as equipes, né? Escuta, pega isso aqui, ó, transforma em uma coisa aí para nós aqui. Ele vem e pergunta, tá, mas como é que eu faço assim? Você me ajuda? Isso é legal, porque daí você tá validando que ele tá engajado no objetivo. E aí você vai e desenvolve, até para desenvolvimento da equipe, isso também ajuda, né? Então eu focaria nisso, relacionamento interpessoal e liderança. Porque o restante a gente já tem bastante ferramentas, né? Tem bastante coisas para dominar. Então a gente tem que parar um pouco de executar e um pouco mais pro estratégico. Isso aí. Eu também acrescentaria no que o Rafael falou, a questão do perfil do dono.
né? Se você olha para a tua operação como um perfil de dono daquela operação, responsável por entregar por excelência aquele item, você abre um leque de inúmeras preocupações. Eu não posso entregar isso de forma inadequada, eu não posso entregar isso de forma incompleta. Então eu começo a olhar e aí desperta dentro dessa pessoa a liderança, o comprometimento, a proatividade. Então, na verdade, é um combo, né? E isso a pessoa vai despertar nela mesma. Por quê? Quando que ela vai despertar isso? Se ela tiver um objetivo. E não tô dizendo porque eu quero ser gerente, porque eu quero ser diretor. Não. De fazer com excelência as suas entregas. Eu chamo de dono de processo. É sobre a entrega. Eu gosto de deixar isso muito bem claro para as equipes. De, olha, você é dono desse processo, eu vou te cobrar. Ah, mas você é diretor. Eu tenho meu gestor, meu coordenador. Não, mas quando eu precisar de informação desse aqui, para não ir no seu gestor, para ele ir no supervisor, para ele ir até você, não. Eu já falo aqui direto com você, que é para já ir trazendo para eles que, olha, você é dono desse processo, você tem que saber, você tem que cobrar outro setor se ele estiver te devendo. É porque o dono faz com excelência, cuida de forma extremamente cautelosa, zela por aquilo e que é o quê? Sempre tá buscando melhorias, né? E não é uma exigência, isso vai acontecendo naturalmente. Ele não precisa ser cobrado por isso, tem que estar na essência dessa pessoa. E claro, questão de recrutamento, de seleção, você já tem ferramentas que vão dizer um pouco sobre a pessoa. A gente não consegue descobrir tudo, né? Mas, assim, boa parte disso, de entender o perfil pessoal dele. E eu costumo falar que a pessoa, ela precisa entender que o que ela faz uma coisa, ela faz todas as outras. Então, como ela faz, né? Como ela faz uma coisa, ela faz todas as outras. Se eu faço com excelência, com capricho, se eu chego com antecedência naquele local de trabalho, se eu me organizo antes de bater o ponto sobre isso. Então, isso fala muito sobre mim, como eu conduzo as coisas, né? Se eu já chego atropelado, se eu já chego atrasado, se eu já chego trazendo problemas que não são dali para aquele ambiente, isso acaba afetando diretamente. Mas pro outro nível também, tá? Vamos deixar bem claro, né? Não é só para baixo. Eu já vi algumas empresas, e acontecem ainda em alguns clientes, o empresário, o próprio empresário ou o diretor contrata pessoas muito capacitadas e não deixa a pessoa trabalhar. E a liderança do próprio empresário. A importância, né, de ter um RH estratégico, de ter pessoas olhando para o desenvolvimento das lideranças, para o treinamento dos times, para que realmente, né, bons profissionais, com a devida ciência da estratégia, consigam executar de forma plena. Infelizmente, estamos realmente chegando ao fim. Muito bom. Esse assunto é muito rápido, mas eu queria que vocês deixassem, primeiramente, aí a rede social de vocês e deixassem aí uma dica para o empresário, para o gestor que está nos assistindo, né, como ele pode melhorar a sua cadeia de suprimentos rapidamente para a gente poder finalizar com um apertinho no coração, mas esse assunto ainda vai gerar outros episódios. Contem aí pra gente. Bom, primeiramente eu quero agradecer novamente vocês, a nossa audiência, né? E as pessoas que vão assistir depois. O meu pedido, né? Olhem, saiam para fora das suas empresas e deem uma olhadinha da porta da empresa para dentro. E façam essa análise cuidadosa. Como que tá? Se você fosse um visitante da tua empresa, olhe para dentro dela. Vê de repente o que precisa se você não fosse o dono dessa empresa. O que você faria de diferente se você fosse comprar a tua empresa? Quais que seriam as lacunas que você veria não sendo o dono dela? Que às vezes a gente sai de porta para fora, a gente começa a enxergar as oportunidades, né? E invistam em treinamento das suas equipes, preparem elas, cuidem de pessoas que o teu retorno vai ser gigante. Show de bola. Muito bom. Conta aí, legal. Rafael. Bom, como apareceu aqui também, né? www.consultoriarjs.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, nosso portfólio de atuação também. Nós estamos disponíveis para qualquer conversa. Agradecer mais uma vez também o convite. Foi muito prazeroso. Espero participar demais. Vai. Agradecer a Lenice também. Obrigada, Rafa. Muito bom. Obrigada. E deixar a mensagem, né? A reflexão para os empresários, né? Assim como na vida pessoal, né? Onde eu estou, quem eu sou e onde eu quero chegar. Muito bom. Isso tanto como vida como empresa. Muito bom. É o meu lema.
Muito bom, gente. Realmente é assunto rico demais. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Quero pedir para você que ainda não segue as nossas redes sociais, nos procura lá, Capacity Connect é o nosso Instagram. Também temos o Capacity Gestão de Pessoas, que é a nossa empresa de recrutamento e seleção. Ajudamos você, empresário, a encontrar as pessoas certas, a desenvolver essas pessoas também. E eu já aproveito para pedir a você que assistiu, gostou do conteúdo, compartilha com aquele gestor que de repente está aí precisando dar o up, né, na sua empresa, querendo aprender um pouco mais sobre o assunto. Segue a gente, curte e se inscreve no nosso canal. Vai ser muito importante para que o nosso conteúdo possa alcançar mais pessoas. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.